Uma das coisas que a gente tem que entender na oração da concordância, por isso que eu falei seja específico, porque às vezes uma pessoa está fazendo uma oração feiticeira sobre alguma situação e ela fala assim, você está passando, ela fala assim, vem aqui, ora aqui junto. E você vai lá de gaiato e fala amém para uma oração que você não sabe nem o que que é, né? Como o Beto André falou no curso de intercessão, ele disse que a irmã pediu oração para ele pela vida emocional, pelo casamento. E depois ele foi saber que a irmã estava orando pelo pastor, pela morte da esposa do pastor, porque ela queria casar com o pastor. E ele ficou muito mal, pediu perdão a Deus, porque ele falou, ele fez uma oração de guerra, né? Senhor, libera a bênção, não sei o quê. E depois ele foi saber que era uma oração feiticeira. Como que você vai orar para uma pessoa morrer para ficar com o marido da outra, né? Então, te pedi para fazer uma oração de concordância, pergunte o que é. Quando uma pessoa te pedir para fazer uma oração de concordância, pergunte o que é. Depois que você perguntar o que é, você tem fé para orar junto com essa pessoa? Se você não tiver fé, fale para ela, ó, veja se a Solange pode orar, veja quem pode orar com você, porque eu não tenho fé para isso. Vou te dar um exemplo assim simples. Você perdeu uma pessoa de câncer no pâncreas. Aí a pessoa te pede para orar por esse assunto. Você não tem fé para aquilo, porque você, né, ficou abalado com aquela situação. Você já tinha orado e Deus não respondeu. Apesar que Deus responde, né, da maneira que Ele quer. Às vezes um é curado e o outro não. Mas tudo tem um propósito. Então, se você não tem fé para orar por aquilo, né? Ora para mim porque eu vou comprar uma Ferrari amanhã. Como eu não tenho fé. Eu não tenho fé. Você me perdoe. Né? É melhor vamos orar pelo Fusca primeiro. O Mob, não, Fusca não. Uma coisinha mais básica, né? Então, às vezes a gente está falando amém, está orando por coisas e, né? Como eu dei o exemplo na live do AP, quando ele estava falando de concordância, a Sara, filha da pastora Janaína, do pastor Neto, eles queriam vender o carro. E a Sara gostava do carro. E eles orando para vender, e a Sara orando para não vender, porque ninguém falou para ela os motivos que eles queriam vender o carro. O carro já está com uma quilometragem avançada, o carro já está assim, se a gente vender, a gente pode pegar um carro melhor assim. Então, eu acho muito legal a Sofia, o Lucas estava ali, levantou a mão, participando. Os pais precisam envolver os filhos nas orações. Porque às vezes você está orando por uma coisa e você não sabe, né? Uma das coisas que o Benjamin e o Maurício já oraram muito, hoje em dia eu sou propensa a orar por isso, mas que eu não queria, eu queria morar em apartamento e eles queriam morar em casa. Então, para eu fazer uma oração dessa, o Maurício teve que me explicar muito bem, entendeu? Quais são as coisas, como que fala? Os prós e os contras, né? Os prós e os contras, como seria, e onde seria, para eu poder orar. Então, às vezes você está orando com o seu marido, com o seu cônjuge, e não está participando os seus filhos dessa oração. E uma mudança envolve todo mundo. Uma mudança de cidade envolve todo mundo. Eu fico abismada de ver, às vezes, pais que se ferem dentro da igreja, e falam assim, nós vamos sair da igreja, sem conversar com os filhos. E aqueles filhos não queriam sair. E muitas vezes eles se perdem, se desviam, porque eles não querem ir numa outra igreja. E os pais não se preocupam com isso. Não conversam com os filhos, olha, aconteceu esse problema, não sei o quê. O filho pode ser usado por Deus para falar assim, por que você não perdoa? Por que você não resolve o problema? Por que a gente tem que sair? Né? Então,
muitas das coisas que não acontecem, às vezes, de milagre dentro de casa, é falta de oração de verdade, de concordância, né? Existe uma importância por trás disso, de orar em concordância. Por milagres, por respostas. Todas as vezes que a gente vai orar por algo que é em concordância, o Maurício fala, vamos orar por isso, isso e isso. Daí eu e o Benjamin concordamos com a oração dele, se a gente concorda, né? Quando a gente estava nessa live, ele brincou, ora comigo. Eu falei, fala o que é primeiro. Aí ele falou assim, vou fazer tudo que meu marido mandar. Eu falei assim, não concordo com essa oração, não vou orar, né? Não digo amém. Gente, eu quase, assim, se fosse por isso, eu teria casado com outra pessoa. Porque a minha mãe, né? O primeiro pastor da igreja, ele queria casar comigo. E aí ele foi falar para minha mãe que ele estava interessado. E a minha mãe falou assim, que bênção. Quando você libera uma palavra, a mãe libera a palavra, que bênção. O que ela está falando? Ela está abençoando. E foi exatamente isso que ele pensou. Ele saiu dali e foi comprar um anel de ouro. Então, e aí o que aconteceu? Eu fiquei sabendo, né, que isso ia acontecer. A gente estava no aniversário e eu virei e falei para ele assim, quando ele chegou perto, eu falei assim, voltei com meu namorado. E era mentira, olha a coisa, né? Aí ele ficou muito bravo, saiu da festa bravo. Aí a minha mãe, né, que falou, que bênção, ligou para o Maurício e falou assim, Maurício, você tem que vir aqui em casa. A Lucilena está muito brava. Você tem que conversar com ela. E meu pai era um homem muito bravo. E meu pai trancava o portão com cadeado. E ia dormir. Então o Maurício teve que pular um muro para ir lá falar comigo, para explicar que o pastor estava afim de mim. E eu falei, que absurdo. Porque assim, para mim, ele era o meu pastor. Ele não era um cara que, né? Nunca imaginei que pastor ia gostar de uma pessoa. Entendeu? É que nem padre, porque eu era... Até padre gosta, né, gente? Tem uma irmã lá na igreja que é casada com ex-padre. Bom, mas eu fiquei indignada com aquilo. E eu fiquei muito brava. Então, às vezes, você fala uma palavra ou libera alguma coisa que no mundo espiritual vai contra você, vai contra aquilo que Deus tem. Eu vou encerrar com uma coisa. Eu vi um assunto na internet que o Maurício ficou pegando no meu pé. Porque, você viu isso no TikTok e fica repetindo. O cara falou que Moisés estava lá no Egito, certo? Aí a Bíblia fala que ele cresceu, não sei o quê, e ele saiu um dia para ver as pessoas lá, os irmãos dele. E aí ele viu um egípcio e um hebreu brigando. Ele olhou para um lado, olhou para o outro. Como não tinha ninguém, ele matou o egípcio. Aí a Bíblia fala, depois você lê. No dia seguinte, 2 hebreus estavam brigando. E aí, ele fala, por que vocês estão brigando? Ele é seu próximo, seu irmão. Aí o cara fala para ele, o que você vai fazer? Você vai matar a gente também, como você fez com o egípcio ontem? Aí o outro versículo diz assim, sabendo disso, Faraó tentou matar Moisés. Aí o irmão, no podcast, ele falou assim, quem é que falou que Moisés tinha feito isso? O hebreu que ele tinha salvado. O irmão dele, não foi o egípcio, foi o hebreu que saiu fazendo fofoca. Aí o que o cara falou, tome cuidado do que você fala para as pessoas. Lembra que o apóstolo sempre fala, parente crente sempre morde a gente? Então, às vezes a gente conta uma coisa para o irmão e fala assim, ora por mim. Você te conta, né? Ora por mim, você precisa ver a bênção que eu arranjei, né? O marido que Deus está me dando. E aquela pessoa tem inveja de você. Aquela pessoa não quer o teu bem. E você está abrindo os seus sonhos e falando, mas é meu irmão na igreja. Mas é meu... Quando o AP fala, procure 3 pessoas para entrar em concordância, procure pessoas que você confia. Procure pessoas que sejam, né? Que você fala assim, não, essa pessoa eu posso falar, posso pedir oração, posso abrir meu coração. Não fale para qualquer um.
Eu estava contando essa história para eles no carro, o Benjamin rindo para chuchu da minha cara, né? Ah, essa história da minha mãe do TikTok, não sei o quê. Aí, a gente chegou lá, uma pessoa que eu sei que tem inveja do Benjamin, estava lá falando com ele. E eu estava longe, e quando eu vi, eu fui indo. E eu falei assim para o Benjamin, Benjamin, lembra da história que eu te contei agora? Ele falou, lembro, mas por quê? Vigia. Aí ele, mas você está ficando louca? Eu não falei nada. Eu falei, não sei se falou, se não falou, não estava aqui, mas vigia. Essa pessoa não pode saber do que está acontecendo na sua vida de bênção. Toma cuidado. Hã? Vigia. Então, nós precisamos ter essa oração de concordância. Por isso que a nossa oração de concordância primeiro tem que ser dentro de casa. Nós precisamos concordar, né, com nosso cônjuge, com o nosso filho, para que aquilo aconteça do jeito que está sendo falado, do jeito que a gente quer ver acontecer. Se você não concorda, pede, né? Ó, me explica, não sei o quê. Que nem lá em São José, a gente mudou de prédio. E agora tem 2 projetos de prédio. Tem o 1 e o 2. Eu sou a favor do 2, tá, gente? Eu estou fazendo, como que é, lobby? Fazendo lobby, levando todo mundo para ver o 2, falando, olha o 2, olha as vantagens do 2. Então, assim, para mim aceitar e orar pelo 1, Deus vai ter que falar, né? Falar o quê? Olha, o 2 é inviável, o bombeiro não aceita, não tem dinheiro para fazer o 2. Aí, beleza, então eu aceito 1. Mas até isso acontecer, eu estou no 2. E se pode perguntar, pode falar, eu estou lá. Aí ontem o Mauro queria ir embora, eu, Mauro, não, vem cá, vem ver. O que você acha? Você não acha que o 2 é melhor? Eu tô bem influenciando a pessoa, né? Manipulando a situação. E a gente é assim, quando a gente quer uma coisa, a gente manipula. E a gente vai acabar manipulando uma oração. Falando para a pessoa, olha, é muito melhor isso, mas será que é muito melhor? Será que não é a tua vontade? Será que não é o teu gosto? Não é a vontade de Deus aquilo, mas é a tua vontade? Então a gente precisa discernir isso e pedir para o Espírito Santo nos mostrar de quem é essa vontade. Deus tem essa vontade para a nossa família ou é o meu desejo? Eu recebi uma palavra profética num culto de oração que eu fui, numa amiga, pastora, que tinha uma igreja em São José. Ela fechou a igreja. E aí ela falou, eu não quero mais ser pastora. Ela nem falava que ela era pastora, ela só falava o nome dela. E aí o Kevin falou para ela assim, não tem como fugir. Resumindo, ela casou com um pastor. E está numa igreja de novo. E ela fala, não acredito, né? E aí o pastor que estava lá, o missionário, estava lá, falou assim, eu vejo uma viagem, né, para você. E com um propósito. Mas eu não sei para onde é e nem qual é o propósito. Eu já estava lá, Deus, o senhor sabe, que tal lugar que eu quero ir, não sei o quê. Aí ele falou assim, Israel, você já foi? Ele nem sabia, né, que eu era o Ministério Consolador de Israel, nada. Eu falei, já. Ele falou assim, então, eu estou vendo Israel. Gente, eu chego em casa, abro a internet, China querendo bombardear Israel. Eu falei, Deus, que é isso? O homem está falando que eu vou para lá com um propósito. Será que é Israel mesmo? Eu falei, vamos orar para saber, né? Porque às vezes você fala assim, amém, tô indo amanhã. Vai então, bobão, vai que você vai ver o que vai acontecer. Gente, não foi depois do supermercado, tá? Eu não mandei um pix pro cara. Não foi.